Meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell Brasil. E o vídeo de hoje é óbvio que nós falaremos sobre aquela invasão ao Congresso Nacional, né, aos estabelecimento dos três poderes federais lá em Brasília, né? E como não poderia ser diferente, eu acho aquilo ali uma das coisas mais ridículas, escrotas, burras, imbecis, anticonservadoras que eu já vi na minha vida. E o fundamento disso tudo, ele não é muito difícil de entender, não. Então, vamos aos primórdios, né? Bom, acredita-se, ou pelo menos é um consenso, de que o conservadorismo moderno, ou o conservadorismo em si, ele começou ali na Inglaterra, lá com Edmund Burke, quando ele escreveu o livro Reflexões sobre a Revolução na França, né? Que na época não tinha o nome de Revolução Francesa, né? Era apenas aquela revolução na França. E com o tempo, historicamente, ficou conhecido como Revolução Francesa. Então, o Edmund Burke, ele fez um livro criticando a Revolução Francesa e explicando a importância de conservar determinadas tradições e, sobretudo, instituições do Estado, né? Ou seja, a Revolução Francesa ela foi criada ou ocorreu sob um pretexto de tirar a monarquia absolutista de Luís XIV, lá, salvo engano, para instaurar uma república democrática no país. E a República Democrática foi instaurada, mas logo depois veio a tirania de Napoleão Bonaparte. Então, o Edmund Burke, ele explicou o seguinte: é possível até uma mudança da monarquia para uma república? Sim, mas ela deve ocorrer por vias não revolucionárias, né? Porque uma revolução, ela sempre tende a substituir uma tirania por outra. E por causa dessa conservação e dessa mudança gradual nas instituições, o termo conservadorismo acabou virando quase que uma ideologia. Não é uma ideologia porque ela não propõe um modelo de sociedade, né? Mas propõe basicamente uma orientação de conduta ao indivíduo e não à sociedade de uma maneira geral como nós conhecemos, como é o comunismo, como é o socialismo, por exemplo. Dada aqui uma pequena explanação sobre o que é o conservadorismo, ou pelo menos onde nasceu o conservadorismo, é então necessário dizer que, antes de mais nada, o conservadorismo ele é antirrevolucionário. Ele é antirrevolucionário justamente porque ele nasceu no seio de uma crítica à Revolução Francesa. E o que nós vimos ontem foi algo totalmente escabroso e anticonservador, porque sair invadindo a sede do Congresso Nacional, a sede do Poder Executivo e a sede do Poder Judiciário, quebrando, estragando e por aí vai, não é nada conservador. Muito pelo contrário, isso é muito revolucionário. E isso é muito burro do ponto de vista filosófico ou ideológico, caso queiram considerar o conservadorismo uma ideologia, porque isso vai na contramão do que prega a direita e o conservadorismo. Então, já aí é uma burrice do cunho intelectual mesmo, sabe? De pessoas que dizem ser algo que não conhecem, que é um sintoma muito grave do mundo hoje. E a outra burrice é a burrice político-estratégica, né? A burrice política e a burrice estratégica se unindo. Porque, veja bem, hoje nós vivemos aqui no Brasil e no mundo, mas no Brasil é um caso sem precedentes, talvez, nas democracias mais liberais, em que nós vivemos um período de repressão muito forte. E não repressão física, né? Ou seja, não tem um guarda em cada esquina descendo a borracha em quem pensa diferente. Mas há uma repressão intelectual, uma repressão jurídica, uma repressão à liberdade de expressão
sobretudo capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal na figura de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele está abusando de medidas coercitivas, né, para induzir ações, ele está abusando de prisões totalmente ilegais e inconstitucionais para induzir ações, ele está instaurando inquéritos, o que é um absurdo. Há aí a lesão ao princípio do juiz natural, que é um dos princípios mais importantes, né, da Constituição, da Justiça e da jurisdição. Ou seja, exemplos não faltam para criticar Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes. Por sua vez, existe uma parcela da sociedade que tenta, de todas as maneiras, lutar contra isso, demonstrando o que está sendo feito e mostrando que o caminho para acabar com essa tirania do poder judiciário e por parte da esquerda é no campo cultural e no campo intelectual. O problema é que algumas pessoas da direita são absurdamente burras e ignorantes e não conseguem entender isso. Então, é o seguinte, a esquerda, e a esquerda lato sensu, é a esquerda com a sua militância, é a esquerda com a sua massa, é a esquerda com os políticos, é a esquerda no poder judiciário, ela espalha aos quatro cantos que a direita é reacionária, é ditatorial, é homofóbica, é racista, é genocida e por aí vai. E sob esse falso pretexto, eles impuseram a ditadura que existe hoje no Brasil. Pois bem, o que era com um falso pretexto, agora toda a esquerda tem um pretexto absurdamente verdadeiro para apertar mais ainda o cerco sobre, nesse caso, as pessoas de direita. Ou seja, antes a direita estava apenas manifestando na frente dos quartéis de maneira pacífica, uns pedindo intervenção federal, outros manifestando na frente do quartel porque entendem que ali é um ambiente seguro para as manifestações, enfim. Mas, no geral, o sentimento era apenas um: a rejeição à eleição do atual presidente Lula. E até então estava pacífico. E mesmo sendo processo pacífico, mesmo sendo uma manifestação pacífica, toda a esquerda, seja ela burocrática, seja ela midiática ou seja ela da massa, estavam chamando esses protestos pacíficos de protestos antidemocráticos. Alguém ou algumas pessoas tiveram a genial ideia de invadir a sede dos poderes da República e saírem quebrando tudo. Obras de arte, cadeira, mesa e computador, e seja lá mais o que for. A troco de quê? A troco de absolutamente nada. E aí agora, o que era uma falsa alegação de protestos antidemocráticos virou uma verdadeira justificativa para a repressão a atos antidemocráticos. Ah, mas tem que ir lá mesmo, tem que quebrar tudo, tem que tacar fogo e tudo mais. Tá, a troco de quê? Qual é o ganho que a direita teve em fazer isso? Ah, agora eles sabem que nós estamos aqui. Cara, isso eu não vou nem falar que é inocência, isso é burrice e mau caratismo. Porque, tá, eles sabem que agora a direita está aí. Tá, e a direita vai fazer o que a partir daí? Nada. Eles têm o poder. Poder não é cargo, poder é a oportunidade, a qualidade que alguém tem de se fazer obedecido e poder aplicar sanções sobre a pessoa ou as pessoas que a obedecem. O exército não está aí para poder aplicar golpe ou para poder tirar o Lula. Não, o exército está aí para poder defender os seus cargos. Não estou nem falando que eles estão errados ou certos, não. Essa é uma análise que eu faço. Então, não adianta ficar contando com isso. Se o exército não vai entrar, acabou tudo, porque o que falta é o poder judiciário, e o poder judiciário é quem tem a caneta para poder mandar prender. E eles já estão fazendo isso sem o devido processo legal. Agora,
mesmo que o processo legal não seja devido, terá a roupagem de devido graças aos imbecis que decidiram invadir a sede dos poderes da República e queimarem tudo, e quebrarem tudo, e tacar fogo, e seja lá mais o que fizeram. Ou seja, do ponto de vista estratégico, foi uma das coisas mais burras que eu já vi no Brasil. Eu tenho 28 anos de idade. Eu acompanho política desde os meus 8. Eu lembro com muita clareza a eleição de 2002, né, cujo Lula foi eleito. Então eu acompanho política basicamente há 20 anos e foi uma das coisas mais burras que eu já vi nos últimos 20 anos. Por quê? Porque a esquerda, ela já fez o que a direita fez ontem. A esquerda já invadiu o Ministério e tacou fogo, já invadiu o INCRA e tacou fogo, já invadiu o Embrapa, já invadiu o Congresso e tacou fogo, né? Nunca invadiu o Palácio do Planalto e a Alvorada, salvo engano, mas já invadiram, né, o STF também e tal, e quebrou coisa. Isso aí nós estamos acostumados no Brasil. A diferença é que a esquerda ela tem um monopólio da narrativa. Então, quando a esquerda faz, são manifestações. Quando a direita faz, são atos terroristas. Por quê? Porque quem define a atitude não é o agente. Quem define a atitude é quem conta a ação. Quem conta a ação não é de direita. Quem conta a ação é de esquerda. Então, a primeira coisa que a mídia brasileira fez foi estampar lá na Globo que terroristas invadem o Supremo Tribunal Federal. Quando nós vamos para fora do Brasil, a visão que nós temos de terrorista, ou a visão que o mundo tem de terrorismo, é aquele terrorismo do 11 de setembro, ou dos ataques à bomba a Londres, a Madrid. No caso do Reino Unido tem o IRA, né? Então são esses os casos, né, de terrorismo que o resto do mundo está acostumado, que os Estados Unidos e a Europa estão acostumados. Quando eles se voltam para o Brasil e veem a mídia, ou o principal veículo de mídia do Brasil, noticiando aquelas invasões de ontem como atentados terroristas, eles simplesmente vão replicar aquilo como um atentado terrorista. Então, se antes, olha só, se antes as pessoas de direita tinham apenas um rótulo bobo de antidemocrático, o que não quer dizer nada, porque, por exemplo, os anarcocapitalistas são antidemocráticos, porque eles não acreditam na democracia. Os aristocratas são antidemocráticos, porque eles não acreditam na democracia. Eles são aristocratas. Os monarquistas são antidemocráticos, porque não existe democracia na monarquia, existe democracia apenas na república. Então, ter o rótulo de antidemocrático é uma coisa boba e não significa nada, absolutamente nada. Algumas pessoas, inclusive, querem e gostam do rótulo de antidemocrático. O problema é que agora, o que era um rótulo de antidemocrático virou uma constatação de terrorista. Ou seja, antes, antidemocrático era um rótulo. Agora, terrorista virou um adjetivo, virou uma qualidade. E isso jamais será apagado e desmanchado para e pela direita. Ou seja, aqueles imbecis, vagabundos e bandidos que invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Alvorada, foi o Planalto, ontem, simplesmente deram de mão beijada tudo o que a esquerda queria. Eles simplesmente deram a faca, o queijo e a bunda para o Alexandre de Moraes fazer o que quiser com quem é de direita. Então, parabéns aos imbecis e parabéns aos envolvidos. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me acompanhar aqui. Deixa o like, siga o canal e todas as outras coisas mais que vocês sabem. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!